Se é um gololo na banana. Não. Eu não gosto. As pessoas que duvidam. Tá tudo preparado? Sim. Aqui sangua. Tem. O peixe seco. Tem. O lambi. Tem. Também tem mengueleca, não é? Tem tudo. Olha, o peixe não tem festa que falta peixe seco. O peixe seco vai faltar é por quê? Pode ter carne, mas peixe seco tem que estar em primeiro lugar. Porque a carne e o peixe seco, qual é mais que cuida? Ô, Minguila, isso você pergunta mesmo o que você faz. É. É peixe seco. Assim tá bom, porque o ano é meu, é minha festa. As pessoas... Compadre, na cobra! Saúde ao compadre! Stop, comadre. Não tá me reconhecendo mais. Tá querendo começar, mas a saúde é em primeiro lugar. Tem que se prevenir, porque tem que se prevenir. Por isso, a comadre tem que meter a mão aqui. Bom, vou tirar, já tá. É prevenção? Já tá prevenção. O aniversariado. Já tomei quente! O quente é só interior. Esse é exterior. É? Sim. Tem que reforçar, né? Já tá reforçado. Já tá assim reforçado. já foi muito abraçado. Assim já já deu tudo! Vou te fumar. Deixa isso. Deixa isso. Assim a pessoa bebe brado, vai me querer fumar, como se fosse mais de criança. Mas é teu ano, é teu fubara mesmo. Tem sorte, porque tá bem grifado, né? Olha, isso que o compadre de Jacob está fazendo é grande trabalho, de sensibilização. Se não fosses tu, aqui já podíamos ter a Covid. Não é Covid, é Covid. Mas você... Desculpa, já Toda podíamos ter hora a te Covid. corrigir sempre a falar errado, porque é Covid. Pode, sim senhor. Agora, Tá tudo já está mesmo aqui. Já tá tudo, compadre. Você sabe, hoje, rápido. aqui... Vai estragar! Este mais sozinho, então os outros não viram na minha festa. Não, eu pensei que vocês se encontrassem aqui. Porque a comida é boa. Comida Não aqui é vamos boa. acabar. A comida aqui é o que mais tem. Que sangua. Agora, o bem-vindo. Não, Ele deixa bem-vindo. de conhecer. Sim, eu lhe mandei uma missiva. Le mandaste missiva? Sim, eu lhe mandei uma missiva, ele disse que podia aparecer. Agora eu pensei que vou lhe encontrar já aqui. O bem-vindo, a coisa que está a fazer o bem-vindo, eu não estou entendendo, compadre. O bem-vindo que combateu, um ex-coronel, sente medo da Covid. Sabe você que está a estragar o país, Miguel? Está a estragar porque eu não estou a entender. Uma doença que só está no país, nem sequer 3 meses fez, mas está a destruir a amizade de 1961. Olha só. Você não entende uma pessoa que foi da frente, comando, de verdade, está a se tremer. O Nelo, que era nosso meu sargento. Qual Nelo? Manuel? O comandante Camila? Sim. Não tombou. Nada! Não tombou! Não tombou! Não, mas eu ouvi que ele tombou. Não tombou. O Nelo vai vir, Tem que vir. Ele tem que vir também. E ele, quando eu comuniquei, ele estava aqui, não, como é? Sargento, eu disse, estou aqui presente. Nós, batalhão 47, frente leste. Ele disse, não, como é que estás no campo? Eu disse, não, a vida é assim. Combati, mas pronto, aqui no campo também não tomar. Não dá um valor, só porque agora a pessoa ficou camponês. Mas eu estou melhor do que ele. Vocês, essa hora é sair, é organizar, é tudo para sair. Não, vai ir aonde? Não é para sair. Não, Gatinho, mas vamos sair como? Organizar é tudo. Mas a festa é aqui. A festa começa Não mal. pode mais ter festa, não pode mais ter festa. Você não sabe o perigo que está lá fora. A Manachana acabou de cair. Quem é? A Manachana. Mas caiu com o quê? Então cair, a pessoa quando cai é mal. É o Covid, Lá falaram que era o nome de seu, o nome dessa Mas é carro não é Covid, é Covid. Tá para falar errado por quê? Então o Covid. Covid. Mas ainda não chegou aqui, então a festa vai. Ele caiu. Ele da palavra cai. Mesmo a comadre São. É São. A Manação. Não.
Conceição. Que é que- Conceição Xana. Quer dizer, Mana Xana. Mesmo a Mana Xana. Ele, o problema dele é da Promaica, mas só tem um salmo. Só tem um salmo. Não é assim que Por falaram. isso que caiu. Não é assim que falaram. tem um salmo Falaram, só. caiu porque violou a tais orientação que tá passando na televisão. Não é isso, Cati. Então, o teu problema é que você não respeita o teu marido. Eu todo dia em casa te passo boa informação, mas você quer ouvir Mas a fora. Promaica não tem nada a ver. A Ela, não tem nada a ver. ela, Mana Xana, caiu porque ela já não mete o quente. Já não mete o quente. Sim. Já não mete o quente. E em vez de apostar mais nos salmos, não, ela só tem um salmo. Tá vendo? E porque você mesmo sabe, a Promaica, qual é o lema da Promaica afinal? Ô, Cati, você esqueceu. Qual é o lema da esqueci. Promaica? É Promaica avançar. Então a Manachana não avançou por quê? Mas não avançou como? Mas isso não se compara. Era assim, tá na Promaica, recua. Você é a Promaica avança. Mas é avançar. É avançar. Você tá aí, tá aqui. Aqui O você salto tá andou na à toa. cabeça. Meta a mão. A prevenção. Mete a mão. Pra prevenir. Ah, Bom, nada pra fica prevenir. teimosa. Assim mesmo está. Mas é só assim. Sim. Então, Não, assim, olha. A palavra- não tô entendendo. Ah, Não tá entendendo o quê, afinal? Vocês como não metem quente, a vossa proteção praticamente é a palavra. É a palavra. Não tem outra. Não tem outra. Ela Ouve- quer dar salmo. Mas isso O não salmo vai te é um aguentar salmo. quê? Não apanha mesmo o Covid. Tem que ter todo o salmo na É cabeça. na cabeça. Então não é como temos bué. É por isso não caíram. Não caíram! Porque aquilo, ó comadre, aquilo é que tá aí na lavra, o salmo tá lá. É refrão, o salmo Sim, tá lá. sim. Tá ir no rio, o salmo tá lá. Sim. Tá cozinhar, o salmo tá lá. Se o salmo tá lá, a comida não está. Sim, porque aquilo é avançar, é coçar. Porque ele é problema. Porque vocês praticamente estão no grupo de risco. Sim. Porque vocês não metem quente. Com licença, tio Minglai. Filho! Muito boa tarde, família. Boa Vai tarde. dar. Eu não estou entendendo essa teimosia do pai. Hein? Ô, Mas você será tá que achando é que afinal? Chega na festa até gritar. Sim, e o pai também tá arrastando a mãe. Mãe, arrastaria como se eu vi com minhas pernas. Mas a mãe e o pai não querem seguir porque as orientações do Ministério da Saúde. Mãe, a orientação é essa que eu tô aqui a falar. Eu sei que Então não ele tá fala falando bem. à A toa. orientação é do Ministério. Eu, para quem trabalha lá no Ministério. Nós não. Você mesmo, aqui nós no campo temos ministério. Ô tio Minglai, se não se proteger, se morreres, achas que quem vai sofrer mais? Hein? Nem nós que somos tua família. Ei, aí Então também. temos que se prevenir. Então isso que tu vai fazer. Não, de prevenção. Prevenção já tem. De prevenção. Mãe, esse momento mesmo que é difícil, é o momento da união, que temos que ficar mesmo juntos. É ficar junto. Se unir. Aquilo é se visitar. Vai ali, Sim, pra vai saber ali, bem. vai ali. Não, tio Minglai, não é isso. Esse momento é para ficar em casa. Esquece a visita. Eu pai. praticamente esse dia não estou a dormir. Não, é. Eu tô sempre a andar. Mas Liga, olha, liga, mas liga. olha. Sono não vem. Mas é isso mesmo que falaram, de ficar em casa. Eu também ouvi essa parte lá. Se ficar em casa para receber as pessoas, então Sim. essa pessoa vai. Assim, Não. assim. Será, Desculpa, seu filho. Será- mas todos aqui já é se preveniram. É. Não faltou você. Dá licença, ô Cati. Pai, eu não acredito nisso, pai. Ah, Nunca acompanhei o noticiário. Não acredita na palavra do Senhor. Claro que eu acredito, Não. mas até altos dirigentes religiosos no exterior morreram por causa dessa doença. É. Mesmo a própria palavra diz, Deus só ajuda quem madruga. E madruga é o quê? Eu não tô mandando Mas ele não avisar. veio cedo. Tô fazendo Não, o quê? não. Eu cheguei aqui muito cedo. Sim. Tá aqui um inglês não essa mentira. Mas o pai não está madrugando na prevenção. O pai não está usando máscara. O pai está... O pai é terrorista. Mas mesmo a O pai é terrorista. Só pode. Ô, Serafim, que isso? Ô, Serafim. O pai não me Não ama. fala isso no teu pai. teu- Não fala isso no O pai teu não me ama. O pai não me O ama. teu pai não te ama. Não te ama, Serafim. Também não ama o tio Minglai. Eu me Não amo. fala à toa. Todos aqui eu les amo. Não fala à toa. Ah, e se ele te contaminar, te ama? Ele não Mas tem. não tem. Você Mas eu não não- sabe teu pai ter eu cara não de tenho pessoa que doença. tem confite. Mas vamos confiar como, mãe? Se o pai está sempre a andar, sem prevenção. O pai está a pensar que o quente vai lhe prevenir Mas previne. do novo corona. Até agora está, filho. Sim, porque ele tá bem aqui onde Pai, tá. mas vale tempo da guerra. Sinceramente, O se o porquê? pai sai, leva todo tiro, morre sozinho. Tá Mas deixando agora a coisa não! do pai. O problema que temos, esse inimigo é invisível. Hein? Oh. Porque se o pai apanhar, não vai morrer sozinho. Vai acabar
pode me contaminar, vais contaminar, o tio me acha que pai sempre gostei de visitar, o tio Mateus, pai, para com isso, fica em Mas até casa. assim as crianças, Suzete, Gutinho, Mimi, a Judinha também vai ficar contaminada. Então se o pai contaminou a mãe também contamina as crianças. Não fala assim, É? não fala assim. Mas mesmo uma pessoa que é da palavra também se contamina. E a mãe esteve lá mesmo em Luanda e sabe muito bem que todas as igrejas estão fechadas por causa dessa doença. Não, lá Mas não a tem mãe fé. aqui na aldeia, junto com o pai e o tio Minguilai, são mais velhos. Em vez de dar exemplo nos outros, não. Mas Pegaram não na chegou igreja, aqui ainda, levaram não em casa. chegou. Não faz isso. Ele não tem Nesse a momento, fé. olha só o tio Minguilai, está a dar festa. O governo proibiu festa, mas o pai está a dar. Seria bom a polícia bater também o pai. Mas não pode, não pode. Ah, Aqui na Mas sua festar casa- assim, a polícia tá batendo Olha meu pai. que lá em Luanda tá fácil. Mas velho, tá apanhar chungo. O tal chocolate que estão falando. É isso. Além de todo o biliguento da Pode mais dar, chocolate, pode dar, tá pode dar. bom. Ô, Miguel, aí o chocolate cuia. Você é burro, tu fica mais burro, chocolate cuia. O que chocolate que estão falando? É surra. Não fala assim. Tá não pensando fala é doce. assim. Arde. Únicas pessoas que não estão a dar exemplo é mesmo o pai e o tio Minguilai. Porque até a tia Cipriana e a tia Ermelinda estão a fazer máscara e estão a vender em um preço assim baixo para ajudar a comunidade. A mãe e o pai saíram lá de casa. Estão das máscaras. Não tem. Mas a tia Jamba e a tia Mimi falaram mesmo isso. Então, e por que a mãe não está a cumprir o pai? O tio Minguilai sabe muito bem, ouve sempre rádio, 1 metro de distância. Tá para sair, usa máscara, mas o tio não está a cumprir isso por quê? O pai sempre a fazer isso, pai. Pelo amor de Deus. Mas Pai, eu vamos como- se prevenir. Não, Mas, então. comadre, aquilo também que falaste da mana Xana, não é para mais que avança. Aquilo assim, se ela avançou na doença. Agora, se não se prevenir, vai avançar nas mãos do Senhor. Vai avançar, não Eu não entendo a mãe, não entendo a mãe. Mas, o filho, me A mãe desculpa. sabe disso. Pai, pronto, eu comprei uma máscara para ti. Tem que usar agora a máscara. Exatamente. Assim não podemos Mãe, pelo menos também acabar a pra ti. festa. Mas festa de quê, mãe? Se a polícia chegar aqui, é porrada. Mas A festa mesmo aí, assim, a festa cada um aqui na é casa nossa. dele. Mas então, ô filho, você coisa, afirma pra moir e coisa, não é? Pra É espalhar melhor. a Mas coisa. essa máscara também se mete em tal como? Mãe, Explica bem. Essa parte vai para a orelha. Vamos cobrir o nariz e a boca. Não esquece, andar sempre com álcool gel. Eu Mas a comprei pessoa aquele respira. álcool gel para a mãe. A mãe quer lavar com ele louça. Mas Não, agora vai o para lavar padre não mão. tem- Agora álcool aquilo coisa, filho, afirma. Pronto. Afirma, Afirma, passa aqui, filho. Você passa a coisa pra me apanhar mesmo pra coisa. Meter bem. Tá afirmar? Tá filmando. Você ainda silêncio. Ele me Esse ensina. silêncio ainda vamos coisa lá, coisa. E não anda com coisa, tão coisa, hein? Pode falar, Ó, pode passar a informação. Carinha ndatema sila mihali ndatema ndasumwa chuchili eni pweko Luanda ukasokupapala kaukwetu sumba mwe kaukwetu sumba ube ipondo munu mwe upapala bali ene mwe bakulu ndamba karinye tetulinga ndomo kachita bakutunda siyongola omunula yimwe kosamwa ndautunda kosamwa teo kukapolo olo máscara ndaochuka teo kusukula chiwo waka loba balonja pão ale loba kwenjela teo kulipandikisa kachita bali ndakutitulongolwila ndomo tukasi kalinyesho olo polícia voba tipula do chili kala konjo yene abamana njinga abamana Marta abamana Ndina bakwetu bafeliciana bosi kala konjo você Pai, faz também coisa de valor. não falaste que você combateste Não, eu combati. fala também que Congo Não, mas eu não sei falar que não Congo. sabe falar que Congo Não. O pai estava muito Pode falar tempo em lá no Lingala. Congo. Fala. Sabe Lingala que sabe. lá na Mulemba, lá Ah, no tá bem, vou falar um bocado de Vamos verdade. entender. vai Baleki, você tá langa bien? Boyoka. Botika na tembe. Boyoka gouvernement na biso. Azolo bapeza tikala na ndaku kobima te. Soki ozobima lata maska. Soki uti wenze.
O come na ndaku, sokola maboko na savon. Après, koti ndaku. Boyo ki yango bien? Bozala na tembete. Covid-19 ezoboma. Boyo ki? Zala na ndaku. Pronto. Tá bom. Agora- Assim coisa, assim mesmo. Dá distância, você coisa. Exatamente. Assim coisa, vai. Tio Minglai, tio Minglai. No nosso país já temos 18 casos locais. Por isso, se nós aqui na aldeia se prevenirmos, não vão isolar a Não nossa cai aldeia. mais como? Não tô entendendo. Ah, deixa só. Você não vai É assim, entender. né? Vai, coisa. Exatamente. Você, coisa. Festa acabou. Vai Mas e desculpar. Somos família, mas coisa. Pai, Já vamos, vamos, é retirar. Vamos, Capi. É retirar. É retirar. É Nesse retirar. momento não vem mais. Não é, não vem. Agora. Ô Cecília. O compadre Jacob, eu não sei, ele como é muito mentiroso. Não sei se ele entende mesmo lingala. Eu estou desconfiado, tipo, ele acabou por nos mentir. Acabou mesmo de nos mentir. É mentiroso, vamos. Mentiroso, vá.